TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Hoje daremos destaque à nossa região de cobertura. Mais de 3.000 oportunidades de emprego são disponibilizadas no estado do Rio. Em Petrópolis, são 143 vagas disponibilizadas. A 17ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou uma nova data para julgar o recurso da empresa de ônibus Petroita. O Tribunal de Contas do Estado cobra de bom tempo a prestação de contas dos 30 milhões de reais doados pela Alerj na tragédia de 2022. Em Nova Friburgo, vereadores denunciam irregularidades em pagamentos em cachês realizados pela Prefeitura. E a Lei Seca registrou 437 casos de alcoolemia durante o fim de semana. O diálogo com o objetivo de manter a população informada sobre tudo o que acontece na nossa região de cobertura. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, ao vivo pela TV Correio da Manhã, nas nossas plataformas digitais, Facebook e YouTube, no nosso site tvc16.com. É sempre muito bom ter você aqui com a gente e, é claro, não deixe de comentar, curtir, compartilhar, opinar durante a apresentação das nossas reportagens e dos nossos materiais. Além disso, no nosso Instagram, Correio Petropolitano e TV Correio da Manhã, você também tem acesso às nossas programações e a tudo que acontece aqui na nossa região. A gente inicia o programa de hoje falando sobre transporte, porque a 17ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TJRJ, determinou uma nova data para julgar o recurso da empresa de ônibus Petroita, na ação que cobra melhores condições dos ônibus em Petrópolis. O julgamento está previsto para o dia 16 de maio. A empresa pede a suspensão de um processo que tramita na 4ª Vara Civil, que foi aberto em 2010. Já naquela época, cobrava melhorias no serviço de transporte na cidade. Em 2018, a ação foi arquivada após um acordo entre as partes, em que foi determinado que a Petroita deveria manter em circulação os coletivos em boas condições. Com a sucessão de problemas recentes, em 2022, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, requereu o desarquivamento do processo, dando a continuidade, então, à cobrança de melhores condições de segurança no serviço. E no ano passado, o juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil de Petrópolis, chegou a intimar a Petroita e também a Cascatinha a retirarem de circulação todos os ônibus reprovados em razão de segurança. A Petroita, então, foi contra a reativação do processo e questionou a Justiça sobre a decisão da 4ª Vara Civil de Petrópolis. E, nesse meio tempo, então, existe esse processo também no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e que haverá, então, esse julgamento no próximo dia 16 de maio. Enquanto isso, na última segunda-feira, um ônibus da empresa que fazia ali em meio da serra teve um princípio de incêndio. As imagens estão na tela aí para você e mostram justamente esse cenário. E inclusive um outro que também você vê agora na tela, as imagens, quebrou. Esse ônibus aí, ó, impressionante, teve um reboque para fazer o resgate e adivinha só, o reboque também quebrou. A situação é delicada para os moradores que usam, as linhas da Petroita. A gente sabe da dificuldade que é depender do transporte hoje em Petrópolis. Impressionante, o próprio reboque quebrar também. Que situação é essa, E aí, em meio a esse tanto caos, incêndio que completou um ano também nesse mês, a passagem já foi reajustada pelo menos 2 vezes aqui na cidade, Impressionante como a gente consegue ver aí o descaso com a população.
Além disso, os moradores do Fragoso também tiveram problemas na região, viu? Um dos ônibus tombou também na noite da última segunda-feira, tá aí para você na tela, o ônibus que fazia a linha 520. Inclusive, muito óleo na pista ainda nessa terça-feira. Motoristas que passarem pela região devem ter muita atenção. O ônibus foi destombado na manhã dessa terça-feira. De acordo com o Cetranspetro, ninguém ficou ferido e informou ainda que está apurando o caso e também o que poderia ter levado aí às causas desse incidente. Um grande susto também para o motorista, né? Obviamente não tinha passageiros dentro do coletivo, o que obviamente facilitou aí para que não fossem registradas vítimas. Mas o fato é, mais uma vez, mais um ônibus que tem problema mecânico, pelo que a gente chegou a conversar com os moradores, e aí o motorista tem que utilizar ali de artimanhas, de se colocar em risco para conseguir parar o coletivo. E a CPTrans, até o momento, mantém esses ônibus em circulação. Quantos da lista, inclusive da própria CPTrans, apresentam ali diversas irregularidades, inclusive no que tange a própria segurança dos coletivos. E esse processo que a gente citou aqui da 4ª Vara Civil de Petrópolis também leva em consideração esses critérios. Mas a CPTrans parece que não tem competência ou capacidade para conseguir retirar esses veículos de circulação. Enquanto isso, a população sofre com a falta de ônibus, quebras constantes e também, obviamente, da falta de segurança ao realizarem as viagens. Ontem nós citamos aqui no Correio Petropolitano Debate sobre a determinação do Tribunal de Contas da União, o TCU, que determinou uma nova licitação para a BR-040 no trecho entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora. A gente vai acompanhar hoje a fala do movimento empresarial em Petrópolis, porque, inclusive, nós já trouxemos aqui o Cláudio Mohamed diversas vezes para falar sobre esse tema, e ele fala um pouquinho também sobre essa importância da nova subida da serra e o impacto que isso pode ter aqui para a nossa região. Vamos acompanhar. A recente decisão do TCU, que está obrigando a NTT a fazer uma nova licitação, vai nos proporcionar a possibilidade de termos aí uma nova concessionária trabalhando de uma forma melhor e mais eficaz do que a Concer. E também podermos realizar todas as obras que são necessárias para que a gente possa ter realmente uma nova subida da serra com mais segurança e de fato, trazer também uma solução muito grande para a nossa economia, principalmente para o turismo que vem sofrendo com essa estrada como está hoje, impedindo que mais turistas possam vir com segurança para visitar aqui a nossa cidade. Lembrando, né, não só essas questões relacionadas ao turismo, mas até muitos petropolitanos que trabalham na Baixada Fluminense, que trabalham na capital e precisam fazer esse trajeto todos os dias. Principalmente em épocas de chuva, o período mais intenso, a grande preocupação dos moradores, dos passageiros, condutores, enfim, que passam pelo trecho é justamente a segurança. Primeiro porque, obviamente, por condições já naturais, a subida da serra e tanto a descida também, é um trecho muito sinuoso, ou seja, com várias curvas, e você tem ali muita neblina, pistas escorregadias, e obviamente, como foi nessa chuva agora de março, diversos pontos de escorregamento de terra, e que invadem praticamente toda a rodovia. O pedágio no quilômetro 102, eu repito mais uma vez, ficou interditado por mais de 24 horas nas chuvas de março. Então, como garantir segurança para a população nesses casos? Se todas as oportunidades que forem chover, o pedágio tiver que ser fechado, a situação vai ser muito difícil para conseguir trafegar pelo trecho. E lembrando, né, além disso, ainda tem a questão relacionada ao escoamento de produção, né, materiais que chegam para as empresas em Petrópolis, que vão para a capital, entre outras questões. A gente vai acompanhar a fala também do Marcelo Fiorini, presidente do Sicomércio em Petrópolis, que fala e também sempre acompanhou essa pauta, a necessidade da conclusão da nova subida da serra e também de uma possível nova licitação. Essa decisão do TCU
ela vem, de certa forma, corroborar tudo aquilo que a gente vem pedindo desde 2016, que a gente vem acompanhando esse processo. A nova licitação é fundamental, a gente precisa, de fato, de termos uma nova concessionária para poder assumir essa nossa estrada, para poder fazer as obras necessárias, para poder retomar as obras da subida da serra, da ligação Biguim-Quitandinha e de todos os acessos para desafogar Itaipava. Tudo que vem acontecendo tem prejudicado muito o turismo, tem prejudicado muito o comércio da cidade e a gente vem acompanhando esse processo há muito tempo. E a gente espera que agora, com essa segunda sentença, com essa segunda decisão do TCU, de fato o governo federal coloque a licitação, a nova licitação da nova concessionária, para que a gente possa realmente avançar nessa questão, porque essa é uma situação que vem se arrastando há anos e a gente não vê uma solução. Então, assim, a gente tem essa expectativa que essa concessionária termine o seu ciclo, que já ficou mais tempo do que deveria, e que de fato agora a gente tem uma nova licitação da nova concessão e a gente tem uma nova empresa que de fato resolva os nossos problemas, que vem se agravando a cada dia, a cada semana, e a gente precisa muito que isso aconteça, porque isso é um grande entrave para o desenvolvimento da cidade, para o desenvolvimento do turismo, desenvolvimento do comércio principalmente e dos serviços de Petrópolis. Então a decisão foi, a gente comemora essa decisão, ela foi bem positiva e vamos ver se a gente consegue avançar nessa questão da nova concessão da BR-40. É importante lembrar também, um outro agravante, digamos assim, sobre esse cenário é que estamos em um período de eleição. Então, logo, as licitações, intervenções, obras não vão poder ser realizadas durante o período eleitoral. Então, infelizmente, pelo que a gente tem acompanhado aí, dessa morosidade da ANTT, a relação com o Tribunal de Contas da União também, e obviamente esse prazo eleitoral se aproximando cada vez mais, a tendência é que, pelo que a gente acompanha, esse processo fique para o ano que vem. Enquanto isso, a população também sofrendo com essas questões da BR-040, o comércio, o turismo sendo impactado, assim como principalmente aqueles que trafegam pela rodovia todos os dias. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro cobra da Prefeitura de Petrópolis a prestação de contas e esclarecimentos sobre possíveis irregularidades com gasto de R$ 30 milhões doados pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, para a recuperação da cidade após a tragédia de 2022. A decisão foi motivada por uma representação apresentada ao Tribunal de Contas do Estado pelo deputado estadual Rodrigo Amorim, do União, e que aponta irregularidades na utilização de recursos. O parlamentar integrou a comissão especial criada pela ALERJ para acompanhar a execução dos recursos. Rodrigo Amorim explicou que a ALERJ destinou os 30 milhões do Fundo Especial para ajudar na recuperação do município após a tragédia de fevereiro e que, após o início das investigações por parte da comissão, foram constatadas possíveis irregularidades na maneira que a Prefeitura utilizou o recurso. Dentre elas, armazenamento indevido de cestas básicas e demora na distribuição das mesmas, ausência de critérios na seleção de beneficiários e de cadastramento a fim de direcionar a distribuição ao público necessitado do auxílio, e a aquisição de um imóvel na rua Marechal Floriano Peixoto foi o que apontou o deputado. Já na última terça-feira, sobre relatoria da conselheira Andréia Siqueira Martins, o TCE decidiu que, no prazo de 5 dias, a Prefeitura se manifeste sobre todas as irregularidades apontadas e deve informar se há ação judicial tratando da utilização do repasse dos valores pela ALERJ ao município de Petrópolis. Ao analisar o portal da Transparência do município, há uma aba com os informes de execução dos recursos destinados às catástrofes climáticas de 15 de fevereiro de 2022 e do dia 20 de março também do mesmo ano. E de acordo com o site, que teve a última atualização no dia 30 de novembro de 2023, R$ 28.708
28.708.770,21 dos recursos enviados pela Alerj já foram destinados e 291.229.079 estão em fase de contratação. Ainda no portal estão segmentados os contratos de cada recurso utilizado. A Prefeitura de Petrópolis foi procurada pela nossa equipe, mas não se pronunciou sobre outras acusações também feitas pelo deputado. Impressionante a gente ainda acompanhar essa situação e ver a falta de transparência no momento tão delicado que a cidade passou, de 242 mortes, desaparecidos e assim por diante. Uma cidade que ainda precisa de muitas intervenções, muitos estudos, análises, mapeamentos geológicos, hidrológicos, entre tantos outros. A gente sabe que Petrópolis ainda não está preparada para novas chuvas. Ficou muito claro em março desse ano, 2 anos depois, o impacto que a chuva ainda causa no município. Diversas ocorrências e mais mortes foram registradas. Obviamente, cenários diferentes, mas eventos diferentes. Vidas ainda foram perdidas por conta da chuva na cidade. Então, hoje, o que está sendo feito? Qual que é o mapeamento de Petrópolis? Não seria necessário uma atualização? Ela está em processo de finalização? Os recursos, como eles estão sendo utilizados? Quando vão ser disponibilizados? Ou então, onde já foram aplicados? E há previsão para o retorno dessas intervenções? Assim como eu comentei tanto aqui no Correio Petropolitano Debate, que as obras no Morro da Oficina não ficariam prontas em maio. E de fato não vão ficar. A gente passa pela região hoje e é claramente 2 anos depois, na verdade mais de 2 anos, né? Depois, você vai no Morro da Oficina hoje, é um cenário muito similar. Você vai em determinados pontos ali do Morro da Oficina e você vai ver móveis das vítimas no mesmo local. Então, como esses recursos estão sendo utilizados? O mínimo era ter a transparência e mostrar para a população. Mudando de assunto, 143 oportunidades de emprego foram disponibilizadas nesta semana no balcão online de Petrópolis. Para se candidatar aos processos de seleção, os candidatos devem cadastrar o currículo no site da Prefeitura em www.petropolis.rj.gov.br até a próxima sexta-feira. O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Assistência Social por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA, e todos os candidatos concorrem nos processos seletivos desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As vagas são atualizadas semanalmente e podem também ser conferidas no site tvc16.com. É importante manter currículo e dados atualizados. Entre as vagas disponíveis estão analista de RH, analista industrial, assistente de engenharia, atendente de lanchonete e auxiliar administrativo. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Então não deixe de manter seu currículo atualizado, as oportunidades também, é claro, é importante se capacitar, buscar cursos, uma graduação, enfim, entre outras oportunidades, se possível, porque isso aí dá um destaque também, um diferencial na hora da elaboração e apresentação ali, né, do seu currículo e também em possíveis entrevistas. Vamos ao Correio Político de hoje. Após o vereador Eduardo do Blog abrir um pedido de cassação do mandato do prefeito Rubens Bom Tempo por não enviar as verbas impositivas para instituições filantrópicas em Petrópolis, o PSB, partido do prefeito, reagiu, viu? Pelas redes sociais, o partido se manifestou com uma nota afirmando que Eduardo do Golpe patrocinou um vídeo irresponsável e oportunista e que essa é a segunda vez que o filhote da ditadura promove esse tipo de ação. A nota ainda afirma que Rubens Bom Tempo foi eleito pelo povo com 64.907 votos.
A gente vai colocar na tela para você a nota que justamente retrata essa fala que eu trouxe aqui para você que está nos acompanhando. Ela foi divulgada pelas redes sociais do partido PSB, está na tela para você, e a gente consegue ver aí, inclusive, né, parte dessa frase que a gente comentou: não aceitaremos o golpismo à democracia na nossa cidade. E ele ia explicando, né, comentando, então, afirmando que o parlamentar seria Eduardo do Golpe, e também afirmando que ele é um filhote da ditadura. Nossa equipe também entrou em contato, obviamente, com o Eduardo do Bloco, que também reagiu pelas redes sociais às provocações, né, enviadas aí pelo PSB, em meio aí à proximidade, né, das eleições. As situações, né, os relacionamentos começam a ficar mais conflitantes durante esse período. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco. Tem previsão do tempo, as informações da nossa região de cobertura e, é claro, a participação dos nossos repórteres. Não saia daí, a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta, e chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura.
Quem vai trazer as informações para a gente ao vivo é o nosso repórter, o Eric Portela, e que já está a postos para conversar com a gente. Ele fala sobre toda a previsão para a gente aqui na nossa região de cobertura. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Parece que a chuva vai voltar à nossa região de cobertura, é isso mesmo? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você de casa que está nos assistindo. Exatamente, Richard. Mas antes, eu venho falar novamente da onda de calor, né? Eu tenho falado já há muitos dias dela e hoje ela deve terminar, dia 14 de maio. Ela já diminuiu bastante comparado aos outros dias. No momento, ela só cobre parte do Rio de Janeiro e Minas Gerais, então ela deve sumir aí ao decorrer do dia. E a probabilidade, né, consequentemente, é de declínio na temperatura e chuva para algumas regiões. Então nós vamos colocar as cidades aí em tela cheia para que vocês possam acompanhar melhor como que fica, né, a situação em cada cidade. E vocês já conseguem perceber que em Nova Friburgo o dia será de sol entre nuvens, ligeiro declínio na temperatura, ventos fracos e possibilidade de chuva isolada a qualquer hora do dia. Os termômetros vão marcar mínima de 15 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, a previsão também é de ligeiro declínio na temperatura, apesar do sol estar presente durante o dia. A quantidade de nuvens no céu é bem grande, né, vasta, e é possível que chova também no município. Os termômetros vão variar entre mínima de 15 e máxima de 26 graus. A previsão no município de Petrópolis também será de chuva isolada a qualquer hora do dia. A intensidade dos ventos deve se manter fraca apesar da chuva e os termômetros vão marcar mínima de 15 e máxima de 28 graus. Em Paraíba do Sul, a sexta-feira será marcada por sol entre nuvens, tanto durante o dia quanto à noite. Também há possibilidade de chuva para a região e a temperatura deve diminuir, variando entre mínima de 20 e máxima de 30 graus. Em Pati do Alferes, a previsão é similar. Possibilidade de chuva, declínio na temperatura e ventos fracos. Os termômetros vão marcar mínima de 17 e máxima de 30 graus. E em Três Rios o dia será de sol entre nuvens com possibilidade de chuva isolada. A temperatura também vai diminuir, variando entre mínima de 22 e máxima de 31 graus. Olha, Richard, pode até parecer estranho, né, eu falar de declínio na temperatura com máxima de 31 graus, como mostra em Três Rios, né? Mas, se a gente levar em consideração que estava fazendo máxima de 36, 38 graus, a previsão é sim de declínio na temperatura. E probabilidade de chuva, né? Para quem estava com saudade da chuva, quem sabe vai poder matar um pouquinho a saudade. Com certeza, Eric. Não significa que só porque vai ter declínio na temperatura vá fazer frio. Como a gente viu aqui, 31 graus ainda nessa quarta-feira para a região de Três Rios. De fato, a temperatura, né, mínima já tem aí apresentado um declínio, 22 graus, já é um clima bem mais fresco do que a gente estava acompanhando na semana passada. Eric, obrigado pelas informações e um ótimo trabalho para você. Eu que agradeço, Richard, igualmente. A gente dá prosseguimento aqui no Correio Petropolitano Debate e entre a sexta-feira, 10 de maio, e o último domingo, dia 12, a Operação Lei Seca flagrou 437 motoristas dirigindo embriagados em todo o estado. Ao longo desses dias foram 2.615 fiscalizações, né? 2.615 condutores que foram abordados em 34 blitz realizadas da Lei Seca. E com isso, a taxa percentual de motoristas flagrados foi de 16,07%. Itaperuna, interior do estado, foi a região com maior índice de motoristas dirigindo embriagados. A operação abordou 268 motoristas e, dentre eles, 69 não passaram no teste de alcoolemia, totalizando aí 25,7%. Em Nova Iguaçu, foram 137 condutores abordados na sexta-feira e 35 estavam dirigindo sob o efeito do álcool, sendo então a taxa de alcoolismo de 25,5% dos condutores. Já em Jacarepaguá, na sexta-feira, 4 motoristas foram flagrados pelo bafômetro entre os 16 abordados, sendo aí 25% do total. E em Nova Friburgo, também teve destaque nesse fim de semana, viu? Dos 207 motoristas abordados, entre os dias 11 e 12 de maio, 48 condutores estavam dirigindo embriagados.
A gente sempre comenta aqui no Correio Petropolitano Debate sobre a grande preocupação. Afinal, é crime dirigir com efeito de álcool. Inclusive, corre risco de colocar, né, a vida das pessoas no entorno, sua, inclusive, né, do próprio motorista, das pessoas que estão junto no carro, de pedestres, enfim, em risco por conta da bebida e do volante. É sempre importante a gente lembrar, estamos durante o mês do Maio Amarelo, a campanha do Maio Amarelo. Já trouxemos aqui o Detran, a Polícia Rodoviária Federal, para abordar justamente os cuidados, as atenções voltadas para o trânsito, que ainda assim representa índices altíssimos de acidentes e de mortes, infelizmente. Então, toda a responsabilidade não é só também dos fiscalizadores, das concessionárias, de quem tem a responsabilidade pela estrada, pela via, mas também dos condutores, dos motoristas que trafegam por ela. É importantíssimo a consciência e o respeito no trânsito para diminuir os índices que ainda são muito altos, não só no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo. Parlamentares de Nova Friburgo abriram uma representação ao Tribunal de Contas do Estado por conta de possíveis irregularidades nos pagamentos de cachês de artistas contratados no município. De acordo com os vereadores, foi identificado quebra na ordem cronológica dos pagamentos. A nossa equipe conversou com a Priscila Pita, vereadora de Nova Friburgo, e que encaminhou essa representação ao TCE, e ela fala justamente o porquê do envio desse documento. Vereadora Priscila Pita, recebi, denúncias em meu gabinete falando sobre a questão da falta de pagamento a alguns fornecedores da prefeitura. E a gente sabe que existe uma ordem de pagamento, uma ordem cronológica. Inclusive, o próprio prefeito, assim que entrou na prefeitura, ele fez um decreto, falando sobre essa questão de cumprir essa ordem cronológica de pagamento. Pois bem, fomos à prefeitura para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, fomos ver os processos, realmente tinha uma pilha de processo de pagamento, inclusive processos com carimbo de urgência de pagamento, mas, pois bem, ele pegou e foi pagar os artistas, que estão fazendo show aqui em nossa cidade. Só que o próprio TCE também, na nova lei de licitação, ele proíbe que essa ordem cronológica seja quebrada, a não ser que tenha uma justificativa plausível, uma justificativa realmente de excepcionalidade. Caso esse que, pelo que eu vi, dentro dos memorandos, dentro dos processos dos artistas, não tinham. Lá estava dizendo que era para não causar prejuízo aos artistas. Vocês acham isso certo, essa justificativa? Não causar prejuízo aos artistas. Mas a saúde municipal pode ter prejuízo, as pessoas da educação, da Secretaria de Educação podem ter prejuízo, as pessoas do município que precisam de vários insumos podem ter prejuízo. Então, juntamos todos os documentos, encaminhamos para o TCE, para que ele tome as medidas cabíveis, as apurações necessárias, porque o decreto do prefeito proíbe esse tipo de prática. E o próprio TCE, a nova lei de licitação também, fala se você fizer, você tem que encaminhar para pedir autorização. Troço que não foi feito. Tá? E a gente, nosso município, a gente tem passado por situações gravíssimas na saúde, na educação, no transporte, Cidades têm passado por situações gravíssimas. E o prefeito deixa de pagar os fornecedores para pagar artistas, dizendo que não pode causar prejuízo aos mesmos. Então, isso é inadmissível. Por isso que foi feita uma representação, um encaminhamento para que as medidas judiciais cabíveis sejam tomadas. Inclusive, obrigado. A parlamentar conversou com a nossa equipe, explicando um pouquinho sobre esse processo. Situação difícil, A gente sabe aí, fornecedores levam ali alimentos, produtos para as festas, Precisam dos recursos, em muitos casos, para fazer justamente a compra desses materiais e aí passando por esse tipo de situação. A Prefeitura de Nova Friburgo informou a nossa equipe que fez o pagamento porque é necessário e já é comum na hora da contratação de artistas
o pagamento de 50% do valor antes da apresentação e que todos os fornecedores foram pagos. Inclusive, só para complementar a fala da parlamentar em relação ao transporte público, a cidade de Nova Friburgo também foi contemplada aí com o PAC Seleções, vai receber ao todo 85 milhões de reais, sendo 50 milhões de reais para a compra, aquisição aí, no caso de transporte público, ônibus elétricos e com ar-condicionado, e outros 35 milhões de reais para a contenção de encostas. O 30º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro mobilizou a unidade de Teresópolis para a campanha SOS Enchentes, e que visa arrecadar donativos para a população do Rio Grande do Sul, incluindo alimentos não perecíveis, água mineral, roupas, cobertores, colchões, calçados, roupas de cama, produtos de limpeza e higiene pessoal. Diversos pontos de arrecadação foram estabelecidos em órgãos públicos e empresas com o objetivo de receber e armazenar os donativos. Os locais de arrecadação incluem a Cooperativa Sicredi Teresópolis, que fica na Avenida Delfim Moreira, número 746, na Várzea, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até 5h30 da tarde. Na Hora Lunic, que fica na Avenida Feliciano Sodré, número 138, também na Várzea. Na Aviação Teresópolis, que fica na Rua Darcy Menezes de Aragão, número 108, também na Várzea. De segunda a sexta-feira, os donativos podem ser entregues de 8 da manhã até 5 horas da tarde. Na Upper Fit Club, na Avenida também Feliciano Sodré, número 138, nos Correios, em todas as agências do Estado do Rio de Janeiro, incluindo a unidade da Avenida Lúcio Meira, em Teresópolis, e o Colégio Estadual Ígeno da Silveira, que fica na Avenida Delfim Moreira, também pode ser entregue de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até as 8 da noite, e no sábado, de 8 da manhã até as 2 da tarde até as 8 horas da noite. A nossa equipe tem trazido para você atualizações em relação ao estado do Rio Grande do Sul, inclusive o nível do rio Guaíba voltou a subir nessa terça-feira. Lajeado, infelizmente muitos moradores tiveram mais uma vez que sair de casa por conta da água que retomou mais uma vez, invadiu completamente as residências pela segunda vez. E a gente vai trazendo as atualizações ainda ao longo da semana para você. São mais de 130 pessoas desaparecidas e mais também de 137 mortes confirmadas. Vamos à Volta Redonda conversar com a nossa repórter, a Lara Paz, porque tem fiscalização também na região. Lara, boa tarde para você, seja bem-vinda. Oi, boa tarde, Richard. Na última sexta, o trabalho do deputado estadual Jair Oliveira começou às 4 da manhã com a fiscalização do transporte público intermunicipal em Barra do Piraí. A ação, junto com agentes do DETRA-RJ, seguiu até o início da tarde e passou pela cidade de Pinheiral, Volta Redonda e Barra Mansa. O deputado identificou atraso no horário da saída das viagens e a falta de manutenção dos veículos. No total, as multas aplicadas somam cerca de R$50 mil. Dos 7 veículos multados, 5 foram recolhidos e substituídos de imediato para atender melhor a população. Entre as irregularidades vistas estão pneus carecas, superlotação, suspensão danificada e defeitos nas portas. A busca por melhorias no transporte público intermunicipal, principalmente no sul fluminense, é uma constante no mandato de Jair na Alerj. Desde que assumiu a cadeira de deputado, ele busca a intensificação das fiscalizações aos serviços de transporte de passageiros e acompanha regularmente essas ações. É com você. Obrigado, Lara, pelas informações. Para você ver, a situação difícil não só em Petrópolis, em Nova Friburgo, região sul fluminense, e a população aí também carecendo de um transporte público de qualidade. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 2ª Promotoria de Justiça, junto à Auditoria Criminal e com auxílio da 1ª Promotoria de Justiça, em parceria com as varas criminais de Belfor Roxo, denunciou, olha só essa situação, viu? Que a gente vai trazer para você agora. E obteve inclusive a prisão de 14 policiais militares que eram lotados à época dos fatos no 39º Batalhão de Polícia Militar na manhã dessa terça-feira. Os agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência e da Corregedoria da Polícia Militar cumpriram então esses 14 mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pelo juízo da Auditoria Militar.
Os crimes de organização criminosa, corrupção passiva e peculato foram praticados nos anos de 2019 e 2020 e descobertos após a análise da extração do aparelho celular do denunciado, de um dos denunciados, que responde por duplo homicídio na primeira vara criminal de Belford Roxo, com a análise dos dados aparelho celular do policial militar e que foi identificada então a verdadeira organização criminosa por parte dos PMs que estavam no 39º Batalhão, com a finalidade de cobrar, veja só, valores de comerciantes e mototaxistas. Também foram identificados os crimes de peculato através da apreensão e posterior desvio de drogas, armas de fogo, aparelhos celulares e peças de veículos. O Correio Petropolitano Debate vai fazer mais um intervalo rápido. A gente volta daqui a pouco, tem mais informação para você. Não saia daí, 2 minutinhos. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico.
Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta. A carteira de negócios públicos e privados no Rio de Janeiro ultrapassou 107 bilhões de reais. A informação foi dada na última segunda-feira pelo governador Cláudio Castro durante uma reunião com executivos da Bolsa de Valores de Nova York, nos Estados Unidos. A ideia é criar uma parceria com o mercado financeiro americano para ajudar a divulgar o potencial econômico do Estado fluminense para empresários de todo o mundo. A gente vai acompanhar, inclusive, essa fala em relação a esses índices que a gente apresentou. Olá, gente. Governador Cláudio Castro aqui. Hoje eu estou no primeiro dia da missão em Nova York. Todo ano tem a Semana dos Fundos Internacionais, dos bancos, de grandes companhias aqui em Nova York. E é importante porque a gente está recolocando o Rio de Janeiro num cenário de desenvolvimento econômico, num cenário de elevar investimentos, de elevar recursos. E hoje aqui a agenda nesse local incrível, que é a Bolsa de Valores de Nova York. Fizemos uma grande reunião aqui com o CEO da Bolsa. Estamos com alguns projetos de concessão para esse ano e para o ano que vem. A Bolsa de Nova York demonstrou muito interesse e já pré-marcamos para o ano que vem um dia do Rio de Janeiro aqui. Um dia de fazer um match entre empresários do Rio de Janeiro e empresários aqui dos Estados Unidos ou do mundo inteiro que tem interesse em investir fora. A gente ouviu deles que, nesse momento, muitas empresas estão querendo sair da Ásia e estão olhando o Brasil e, sobretudo, o Rio de Janeiro como um dos principais locais para se investir. É fundamental que a gente esteja aqui divulgando o Rio de Janeiro para que esses investimentos possam chegar o mais breve possível. A gente vai mostrando para vocês toda essa agenda aqui da semana que é tão importante para o futuro do Rio de Janeiro, para que a gente possa trazer investimento e, através do investimento, ter emprego, ter desenvolvimento social e econômico. Acompanhe a gente aí. Mudando de assunto, a Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental de Três Rios divulgou o resultado do último LIRA, o levantamento de índice rápido para Aedes aegypti, que registrou uma redução significativa nos índices de infestação no município. O resultado aponta para uma redução de 78,6% entre janeiro de 2024 e maio do mesmo ano. De acordo com o boletim atualizado, Três Rios registrou 2.912 casos suspeitos de dengue, sendo 1.347 casos confirmados e 2 casos de chikungunya. O 28º Fórum Regional de Fortalecimento da Rede de Parceiras, realizado no estádio Jornalista Mário Filho, Maracanã, reuniu especialistas e gestores para debater e aprimorar a eficiência dos serviços públicos no estado do Rio de Janeiro. Esse evento aconteceu na última segunda-feira e pela 5ª vez no Rio, em colaboração entre o Ministério da Gestão da Inovação e Serviços Públicos e o Governo do Estado, por meio da Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília, e que ofereceu uma plataforma vital para a capacitação de técnicos e o fortalecimento de políticas públicas. A gente vai acompanhar a fala do subsecretário da Representação, também da bióloga Alexandra Matos. Vamos acompanhar. O fórum é importante porque ele aproxima, né? Ele traz as pessoas das regiões mais longínquas, mas também de regiões dentro da própria capital, e que a gente discute questões que são importantíssimas para o desenvolvimento do território fluminense, porque sem os recursos, né, que estão disponíveis, a gente não consegue materializar as políticas públicas, a gente não consegue fazer as entregas. E a gente percebeu ao longo desse tempo que existia uma grande dificuldade em entender os mecanismos, entender as ferramentas, e as pessoas voltarem a se apaixonar por entregar obras, por entregar serviços, por entregar benefícios à população.
população. Muito mais do que ensinar a parte operacional, a gente mostra a importância, né, que cada um desenvolve na gestão pública. Para esse ano, a gente valorizou tanto aspectos voltados à política, né, para as mulheres, não é à toa que aqui, numa luta de quase 10 anos, nós conseguimos, né, a cessão do terreno para a construção da Casa da Mulher Brasileira no Rio de Janeiro, né, pelo governo do Estado, e também a gente tem todo um processo de articulação de políticas voltadas para a resposta e prevenção a tragédias. Tiro por Paracambi, que lá a gente conseguiu estar captando bastante recursos. Houve uma mudança na cidade e hoje a captação de recursos para mim é de grande valia, porque a gente consegue transformar vidas. E a expectativa é grande, inclusive com o Ministério das Cidades também vai ser de grande valia lá para a nossa Secretaria de Obras e Infraestrutura. E assim, espero que venham mais fóruns para o estado do Rio. A gente acompanhando aí parte da fala então e trouxe ali um pouquinho, né, sobre como que foi o evento e as expectativas também com essas oportunidades. A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, oferece gratuitamente uma van para o transporte de atletas e equipes a competições intermunicipais e interestaduais e tem aí como iniciativa apoiar e incentivar atletas friburguenses, sejam amadores e profissionais, na prática das atividades físicas e no desenvolvimento de suas carreiras. O benefício é oferecido para qualquer atleta ou equipes da cidade, inclusive para os não contemplados pelo Bolsa Atleta. Já que falamos sobre questões relacionadas à oportunidade, esta semana o governo do estado está divulgando aí 3.521 oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz para os fluminenses. São 1.526 vagas para quem busca trabalho e 1.995 chances para quem ainda está terminando os estudos. A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda disponibiliza as posições através dos postos nacional do Sistema Nacional de Emprego Cine, enquanto os estágios e oportunidades para jovem aprendiz são uma parceria com a Fundação Moody's e o Centro de Integração Empresa-Escola. As vagas de emprego estão localizadas nas regiões metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do estado do Rio e distribuída principalmente entre os setores de serviços e comércio. As 213 vagas para a região serrana são quase todas para Teresópolis e oferecem de 1 a 2 salários mínimos. E entre as oportunidades estão aí ajudante de cozinha, carpinteiro, balconista, jardineiro, porteiro, entre outras. E quem tem experiência como motorista de carreteiro pode se candidatar a uma das vagas oferecidas aqui em Petrópolis, com salário aí pouco mais de R$ 4.200. Já em parceria com o CIE e a Fundação Moody's, a Secretaria de Trabalho e Renda também divulga aí os estágios para diferentes escolaridades e ainda oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Moody's oferece 804 vagas de estágio em níveis superior, médio e técnico e com bolsa auxílio que pode chegar até R$ 2.000, viu? Para se candidatar, basta acessar o site www.moodys.org.br. Já pelo CIE, são 1.191 oportunidades de emprego, das quais 727 são para ensino superior e 464 para o ensino médio, né? Ou seja, para os jovens aprendizes. As informações podem ser obtidas pelo site www.cie.org.br. Assim, a gente termina essa edição do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h ao vivo, e você é o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.